Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto Vamos Produzir. Aqui eu te ensino estratégias na sua jornada para se tornar um fisioterapeuta que domina o tratamento da dor lombar. Eu sou Alberto Dantas, fisioterapeuta, e o tema da aula de hoje é manipulação da coluna lombar. O que o fisioterapeuta deve saber para poder utilizar essa técnica, né? E a gente vai ver também a técnica em si, né? A execução dessa técnica. E mais importante do que saber como executar a técnica, é importante sabermos o porquê do para que utilizar essa técnica. Porque técnica por técnica, qualquer videozinho na internet você consegue assistir e copiar aquilo ali e replicar com o seu paciente. Mas se você sabe como, quando e por que utilizar essa técnica, você vai ser um fisioterapeuta que domina o tratamento da dor lombar. Então vamos à nossa aulinha. Primeiro a gente precisa saber, né, o que é uma manipulação. A manipulação é uma técnica de alta velocidade. Ou seja, é uma técnica que a gente precisa de velocidade para poder aplicar, né? É um movimento rápido ali na articulação. E baixa é uma técnica de alta velocidade e baixa amplitude. Ou seja, a manipulação não é uma técnica que você vai levar essa articulação em uma grande amplitude, né? É uma técnica que exige uma velocidade alta, só que no final do arco de movimento ali, ou seja, a amplitude vai ser muito curta na hora da execução dessa técnica, tá bom? E eu gosto muito de dizer o que não é essa técnica de manipulação. O que não é? Ela não é uma técnica que reposiciona. Reposiciona o quê? A vértebra. Esse é um conceito ultrapassado, né, de que durante uma manipulação o fisioterapeuta vai estar reposicionando uma vértebra que está fora do lugar, né? Existe muito essa ideia, né, desse reposicionamento dessa vértebra por conta de algumas profissões mais antigas, e a gente vai falar delas aqui um pouquinho, tá? Mas eu quero que você entenda que para você, né, utilizar essa manipulação e ter maior segurança na hora de manipular, né, a coluna lombar do seu paciente, você não está reposicionando vértebra alguma, né? Não existe vértebra alguma ali fora do lugar que você, com essa manipulação, você está colocando no lugar, tá bom? Esse é um conceito muito importante que você deve saber. Outra coisa que a manipulação da coluna lombar não é, né? E aí a gente vai falar delas agora. Quiropraxia. E aí eu já posso acrescentar logo a outra aqui, ó. Osteopatia. Ou seja, quando você está fazendo uma manipulação da coluna lombar do seu paciente, você não está fazendo nem quiropraxia, nem osteopatia nele, tá? Tanto a quiropraxia quanto a osteopatia utilizam dessas técnicas de alta velocidade e baixa amplitude nas suas abordagens, né? Na quiropraxia isso é chamado de ajuste e na osteopatia é chamado de manipulação também. Só que essas técnicas de alta velocidade e baixa amplitude dentro dessas profissões ou dentro dessas especialidades, né, aqui no Brasil, são técnicas que recebem uma outra envelopagem, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho como essas técnicas agem no corpo, né? Como elas têm essa ação analgésica, como o paciente vai se sentir melhor, por que o paciente vai se sentir melhor depois da aplicação dessa técnica. Mas nessas profissões aqui, eles vão utilizar de filosofia para explicar o que está acontecendo, né? E aqui quando a gente vai falar
da fisioterapia manipulativa, né, dessa manipulação dentro da fisioterapia ortopédica, a gente tira essa envelopagem e tem uma visão puramente científica, tá bom? É uma técnica de baixa amplitude, alta velocidade, né? Eu só para poder acrescentar aqui, ó, HVLA, High Velocity Low Amplitude Movement, ou seja, vocês na literatura vão encontrar essa sigla, né? Que é uma técnica HVLA, tá bom? Então a gente não está reposicionando vértebra quando a gente aplica isso aí, e a gente também não está fazendo nem quiropraxia e nem osteopatia quando a gente vai aplicar essa técnica aí em nossos pacientes, tá bom? E como é que age? Por que o paciente, já que eu não estou reposicionando vértebra alguma, não estou colocando uma vértebra fora do lugar, né? Às vezes chega um paciente travado para a gente no consultório, fala assim, doutor, na hora que eu fui abaixar para poder pegar alguma coisa no chão, minha coluna travou, parece que alguma coisa saiu do lugar aqui. Me capsou, dar aquela estralada para ver se esse trem volta para o lugar e eu volto melhor, tá? E aí a gente vai lá, estrala a coluna do paciente, né? A gente faz essa manipulação lá e o paciente realmente sai melhor, né? Ele já não fica mais com a coluna travada, como ele mesmo disse. Mas nesse estralo, se eu não coloquei nada no lugar, por que é que esse paciente sentiu o alívio dessa dor? E aí entra justamente o que a gente chama de mecanismo neurofisiológico. Ou seja, ao contrário do que alguns pensam, não foi o reposicionamento dessa vértebra que gerou a analgesia. Ou seja, a gente não fez um conserto mecânico ali nessa vértebra, né? E também não tinha vértebra nenhuma fora do lugar, como a gente disse. O que aconteceu, na verdade, foi que, fazendo essa manipulação, a gente deu um estímulo na coluna desse paciente. Na verdade, a gente utilizou a coluna para dar um estímulo no sistema nervoso central desse paciente, né? E aí a gente ativa cascatas neurofisiológicas que geram respostas analgésicas no local, né? Então, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente nada mais está fazendo do que dando um sinal para o sistema nervoso central desse paciente, falando, olha, a gente está precisando de analgésico aqui nesse local, né? Sistema nervoso central, mande substâncias que vão diminuir a dor desse paciente para esse local aqui. E aí o sistema nervoso central vai fazer isso, tá bom? Então, nada mais, nada menos, a gente está comunicando com o sistema nervoso central. Só que a gente não pode chegar no ouvido do paciente e falar, ó, manda analgésicos lá para a coluna. Não, a gente, através dessa manipulação ali, né, nas vértebras da coluna lombar, esse sistema nervoso central vai entender essa mensagem e vai mandar essas substâncias analgésicas para ali, beleza? Então é essa forma aí que a gente conhece, né, e entende que a resposta analgésica acontece. E aí, qual a diferença de manipulação, que a gente está falando, para mobilização? Qual a diferença de manipulação para mobilização? A manipulação, como a gente já disse, é uma técnica de alta velocidade e baixa amplitude. Já a mobilização, ela é uma técnica de baixa velocidade e aí pode ser de alta amplitude ou pode ser também de baixa amplitude, quando a gente mobiliza ali no final do movimento, né? E no fritar dos ovos, a gente vai conseguir a mesma resposta que a gente consegue com a manipulação na mobilização. Só que a diferença é que a manipulação eu consigo dar um estímulo mais rápido, né? Aquilo que eu iria lá na coluna eficaz, lá mobilizando, e aí falando com o cérebro, né? Falando com o sistema nervoso central, olha, atenção aqui, venha cá, mande analgesia para cá, né? E queria demorar ali 1, 2, 3 minutos, na manipulação já logo posiciono meu paciente, dou aquele estímulo e aí a gente já
percebe toda essa resposta acontecendo, tá bom? Então, a mobilização, a manipulação, na verdade, é uma mobilização de maior intensidade, né? É um estímulo de maior intensidade que a gente dá ali na coluna do nosso paciente, tá? Na coluna lombar do nosso paciente aqui, em nosso caso, tá? Então, e agora a gente vai falar um pouquinho, né, de quando utilizar. Nessa sessão aqui, é interessante você prestar atenção, porque é ela que vai dar os parâmetros, né, e vai triar o paciente que a gente vai utilizar essa manipulação ou não, tá? Então presta atenção que essa sessão é importante, tá? A primeira coisa que a gente vai levar em conta na hora de utilizar essa manipulação na coluna dos nossos pacientes é o tempo da dor. Tempo da dor. E por que o tempo da dor é importante? Quando a gente vai ver os estudos, né, sobre manipulação da coluna lombar, a gente vai ver que as melhores respostas são quando os pacientes estão na fase aguda dessa dor. Ou seja, menos de 3 meses ali que o paciente está sentindo essa dor na coluna. Ah, Alberto, então quer dizer que o paciente tem 88 dias que ele está sentindo essa dor, então ainda é aguda. Ah, agora já fez 91, quer dizer que é crônica. Não, a gente não consegue ser tão preciso assim, mas existe uma média aí de 90 dias, né, 3 meses, que a gente considera a fase aguda e a fase crônica dessa dor. Então, normalmente, quando o paciente ainda está nessa fase aguda, né, quando essa dor lombar é uma dor aguda, ele irá responder melhor a essa manipulação. E nesses casos, sim, a gente sabe que é indicado, tá bom? Outro fator que é importante a gente levar em conta é a localização dessa dor. Então, se é uma dor que ela está muito espalhada, ou seja, ela já tem uma característica de uma ciatalgia, ela tem a origem na coluna lombar e desce mais ali para a região do bumbum, às vezes para a região posterior da coxa, é um paciente que a gente sabe que vai ser um tanto mais difícil ele responder a essa manipulação, tá? Ou talvez seja um paciente que seja melhor termos uma cautela maior na hora de aplicar essa manipulação, tá bom? Mas se o paciente tem uma dor centralizada na coluna lombar, ou seja, aquela dor que fica em cima dos processos espinhosos das vértebras lombares ou em um ponto específico dessa coluna, a gente sabe que esse paciente ele vai responder melhor, vai responder bem a essa manipulação da coluna lombar, tá bom? Então é um ótimo sinal. Se o paciente ele tem uma dor aguda e está localizado, né, no processo espinhoso ali, né, no centro da coluna lombar, a gente sabe que ele vai responder melhor aí a essa manipulação. Beleza? Então vamos lá. Outro fator que é importante é justamente o estado dessa dor, né? E aí quando a gente fala de estado, a gente quer saber se está melhor, pior ou do mesmo jeito, né? Então assim, se o paciente ele começou a sentir essa dor a determinado tempo e essa dor ela está piorando, esse paciente bem provavelmente não vai responder tão bem quanto um paciente que ele sentiu essa dor há mais tempo e essa dor vem melhorando, tá? Então isso é melhor até para a gente ajustar a nossa expectativa na hora que a gente for utilizar essa ferramenta, utilizar essa técnica com os nossos pacientes, tá? Se eu tenho um paciente que ele sente essa dor há 15 dias, vamos colocar aí nesse exemplo, que é uma dor que está localizada ali, centralizada na coluna, e desde quando ele começou a sentir essa dor vem melhorando, eu sei que esse paciente é um paciente que vai responder bem a essa manipulação
a esse tratamento aí na coluna, tá bom? A essa abordagem na coluna, tá bom? E aí eu quero colocar um outro ponto aqui, que a gente vai ver isso quando a gente vai falar da prática baseada em evidência, mas eu não vou abordar todos os 3 pilares da prática baseada em evidência, mas tem um pilar que é muito importante e muitos colegas negligenciam, né? E aí aquele caso clássico, Alberto, eu tinha um paciente que tinha uma dor aguda, né? Localizada no centro da coluna, estava centralizada ali na lombar, e ele falou que vinha melhorando, né? Desde quando ele começou a sentir aquela dor estava melhorando. Só que eu apliquei a manipulação na coluna dele e aí no outro dia ele me mandou mensagem falando que a dor dele ficou muito pior, né? Por que que isso pode ter acontecido? E aí, bem provavelmente, é porque você não levou em conta isso aqui, ó. A preferência do seu paciente. Nada adianta se nós utilizarmos todos esses critérios aqui na hora de abordar a coluna do nosso paciente, na hora de escolher uma técnica para poder, né, fazer com o nosso paciente, para poder aplicar ou às vezes para prescrever para esse paciente, se a gente não leva em conta aquilo que ele tem preferência, tá? Cito um exemplo. Imagina que você passe um movimento para o paciente fazer em casa, só que ele não é um paciente que gosta de fazer isso. É aquele cara que sai do seu consultório e não vai fazer mais nada, né? Ou, por exemplo, alguns colegas aí gostam de prescrever hidroginástica para quem tem desgaste na coluna ou no joelho, né? Dor no joelho. Só que é uma mulher que ela se preocupa com o cabelo dela, toda semana ela vai no salão para poder deixar o cabelo no jeito. Então, é um paciente que não tem preferência por isso. E no caso da manipulação, tem alguns pacientes que têm medo de serem manipulados. Aí já viram algum vídeo na internet, aquele trem que estrala, tem medo de estragar a coluna. Então, são pacientes que têm medo, tá? Então, com esses pacientes que não têm preferência por manipulação, a gente vai evitar, né? A gente, mesmo ele se enquadrando em todos esses critérios aqui, a gente não vai manipular a coluna dele, tá bom? Eu mesmo tenho um exemplo de um paciente, é uma pessoa até conhecida, né? Era bastante amiga, ele fazia muito serviço lá na loja que eu trabalhava antes de ser fisioterapeuta. E aí ele tinha comentado comigo que estava sentindo uma dor na coluna. Nessa época eu já tinha me formado, né? Eu fazia muitos cursos de quiropraxia na época, né? Tava trilhando o caminho da especialidade aí de quiropraxia. E aí ele comentou que estava com a dor na coluna e tal, e que tinha feito um tratamento de quiropraxia, na verdade 2 atendimentos de quiropraxia, com uma pessoa que faz quiropraxia aqui na cidade, né? Ele não é graduado na quiropraxia tendício, né? A pessoa não precisa ser formada em fisioterapia para poder utilizar da quiropraxia, né? Nem também ser graduado em quiropraxia para poder utilizar. Antigamente pessoas faziam esses cursos, né? Assim como tem curso de padeiro, curso de confeiteiro, de costureira, né? No SESI, Senai. Então existia um curso de quiropraxia. E aí esse cara aqui da cidade, ele fez, né, esse curso. Ele tem até uma outra profissão paralela. Ele fez esse curso e estrala a coluna do pessoal aqui, né, faz essa quiropraxia do pessoal aqui da cidade. E aí esse amigo, né, essa pessoa conhecida, foi nele, fez 2 sessões e ele não se sentiu muito bem, né? Ele falou assim, aí quando eu comentei com ele que eu estava fazendo, né, me especializando em quiropraxia e tudo, aí ele falou assim, rapaz, é aquele trem que dói demais, que regaça com a coluna? Eu falei, não, quiropraxia não é isso não, né? Se o fisioterapeuta ou se a pessoa que é treinada nele sabe aplicar a técnica, não vai causar dor nenhuma. Expliquei para ele que inclusive a gente tinha algumas outras ferramentas, né, como o Thompson, né, a técnica de Thompson, que a gente utiliza uma mesa, uma maca, que tem alguns drops e a técnica é muito sutil, né? A gente não escuta nem mesmo cavitação
ali né, nem aquele estralo a gente consegue escutar quando a gente aplica o método de Thompson. E aí falei isso com ele, né, e tudo, e falei com ele para a gente marcar uma consulta e né, fazer uns ajustes ali para ver como ele responderia, para ele se livrar dessa dor aí. E aí, na minha cabeça, por ele fazer com essa pessoa, que talvez a pessoa não tinha uma técnica bem ajustada, bem apurada, bem refinada, e aí por ele fazer com ele, por isso que ele sentiu esse rebote, né? Essa dor depois. Então, eu convidei ele para ir até o consultório, na época eu atendi dentro de uma academia. Ele foi, fiz os ajustes dele utilizando esse sistema de drop da maca, e eu me lembro que a única manipulação que eu fiz foi na coluna torácica, aquela que a gente abraça, né, o paciente por trás e faz uma manipulação global ali na coluna torácica dele. Saiu bem mais aliviado, mas ele falou que no outro dia ele ficou muito ruim, muito mal. E por que isso aconteceu? Aconteceu justamente porque eu não levei em conta a preferência desse paciente. Ele queria o alívio da dor, mas ele já tinha me falado que ele não se deu bem com manipulações. Ele já tinha me sinalizado isso, né? E eu estava achando que era a técnica do cara que não era curado, não, era a preferência do paciente. Então é interessante, às vezes, lá na nossa avaliação, perguntar ao paciente se ele já fez algum outro tratamento antes de nos procurar. E se ele fez, o que ele fez? E ele, dentro do que ele fez, o que ele achou, o que ele sentiu. Tá? Isso vai ser importante para nortear a gente na hora de aplicar a técnica. Ou às vezes a gente vai falar com o paciente que a gente vai fazer aquela manipulação, né, vai explicar que isso é importante. Eu coloquei aqui parênteses para não esquecer de falar. A gente precisa explicar ao paciente o que a gente vai fazer. E às vezes ali no momento de explicar para ele qual vai ser a abordagem que a gente vai aplicar ali no momento, né, na hora de posicionar ele na maca, a gente já percebe o paciente meio receoso. Às vezes ele quer até deixar você fazer a técnica, mas não porque ele tem preferência por ela, mas às vezes para não te desagradar. Um paciente mais tímido, às vezes ele não vai falar, não quero que estrale, não é comum, não. Tá? Então a gente precisa estar atento a esses sinais que o paciente nos fala, tanto no exame histórico quanto na hora de explicar aí a técnica que a gente vai aplicar. Então na hora de aplicar a gente vai falar, seu fulano, eu vou fazer uma técnica aqui com o senhor e pode ser que talvez o senhor sinta um estalido aqui, viu? Sinta alguma coisa estralando, mas pode ficar tranquilo que isso é normal, só preciso que o senhor fique o mais relaxado possível. Tá? Então às vezes na hora de fazer essa explicação o paciente vai sinalizar pra gente, eu não gosto muito disso não. A gente já vai sentir o paciente mais travado, mais tenso, mais receoso, né? E aí é bom a gente realmente analisar e avaliar para ver se essa técnica realmente é o melhor para ele. Tá bom? Então, esses são alguns pontos, mas eu vou falar outra coisa para vocês. Não precisa estralar na hora que a gente vai manipular, tá bom? O que vai falar para a gente se é a nossa técnica ou se a manipulação entrou ou não entrou é justamente a reavaliação. E aí você precisa de sistemas, né, de avaliação e reavaliação dentro de um mesmo atendimento ali com o seu paciente. Só que isso aí a gente vai deixar para uma próxima conversa, tá bom? Então, esses são pontos aí que o fisioterapeuta não deve deixar de levar em conta na hora de escolher essa técnica, né, essa manipulação. E eu vou passar um videozinho aí para vocês, né, da execução dessa técnica, de como aplicar essa técnica. Então vamos lá, manipulação específica da coluna lombar. A gente vai trabalhar aí essa manipulação. Primeiro, ajustar o posicionamento do paciente. Eu vou utilizar essa região da mão como a distância que o paciente vai ficar entre a maca e a ponta aqui que eu quero. Tá? Então, como eu vou fazer isso? Coloco a mão lá na beirada da maca e peço o paciente para encostar a barriga na minha mão. Isso. Encostou, chegou. Então, o paciente completamente passivo. Agora eu vou ajustar a alavanca inferior. Posiciono minha mão, que está, né, voltada para a cabeça, na região lombar, e aí eu vou arrastar o pé dela por cima do outro membro inferior até eu sentir
o movimento nessa minha mão aqui, ó. Opa, senti. Então o pé vai ficar fixo aqui. Não vou precisar movimentar mais esse pé. E aí troco agora, minha mão que estava na direção do pé vai vir para a lombar, porque eu vou ajustar a alavanca superior. Agora eu vou rodar, né? A mão do paciente está aqui abaixo do meu braço. Eu tento fixar aqui com... Não é nem o cotovelo não, é a região do braço mesmo, lá no meu latíssimo do dorso, né? No grande dorsal, para não precisar fazer muita força aqui com a mão. Então eu vou puxar mais com essa fixação ali embaixo do meu braço do que com a mão, propriamente dito. Então eu trago o paciente primeiro na rotação, já senti o movimento lá, e vou trazendo um pouquinho no sentido do pé lá. Isso. E aí, agora é só posicionar as mãos aqui. Então, o paciente completamente passivo. Para dar mais segurança, o paciente não achar que vai cair, eu posso encostar a minha perna aqui, ó. E aí, eu vou trazer a coluna lombar para perto de mim. Agora eu já consigo vê-la. E aí, vou fazer a manipulação. Ajuste. Aí foi a nossa aula, né? Nossa aulinha do projeto Vamos Produzir. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, continue nos acompanhando aí, porque a ideia é toda semana a gente trazer conteúdos como esse aí para você cada vez mais dominar o tratamento da dor lombar. Um abraço e vamos produzir.